Olá, seja bem-vindo! Começa agora o TH+, Conexão e Negócios. Eu sou Marcos Tonin, executivo de Recursos Humanos, e juntos vamos conectar histórias reais, ideias transformadoras e os bastidores de quem faz acontecer no mundo empresarial. Aqui você senta frente a frente com quem viu, decidiu e venceu. E hoje nós vamos falar sobre heranças que não estão no testamento, e sim na capacidade de fazer escolhas inteligentes em negócios de família. Hoje nós vamos mergulhar no universo dos conselheiros profissionais, um ambiente onde a experiência e a estratégia se encontram para garantir um futuro para grandes empresas. E também vamos conhecer o Instituto Pedro Molina, uma iniciativa que nasceu do amor e da perda e hoje une memória, responsabilidade social e transformação de verdade. E para falar sobre essa história de sucesso, de impacto e visão de futuro, eu recebo um dos principais nomes do Family Office no Brasil, um conselheiro que faz a diferença no mercado de investimentos imobiliários no Brasil, Estados Unidos e Portugal. Seja bem-vindo, Carlos Malagoni, ao Conexão e Negócios. Muito Tudo obrigado. bem? Prazer, uma honra estar aqui com você. Prazer é meu. Por favor, fica à vontade. Ô, Carlos, eu estava olhando e a gente está igual. Olha aqui, Você que vê? beleza. Não combinou. combinamos. Não combinamos. Que maravilha. Fique à vontade. Prazer te receber aqui. Prazer todo meu. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Imagina, é um prazer. É um prazer. Hoje a gente vai aprender muito aqui, porque não sei em casa, né? Se você já ouviu falar sobre conselheiros profissionais, hoje nós temos o prazer de estar adiante, né? Frente a frente com um deles, que é o Carlos Malagoni. Carlos, vamos começar a conversa um pouco por aí, mas antes de falar sobre conselho, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, porque às vezes as pessoas olham para um conselheiro e acham que ele nasce pronto, né? Como é que foi? Assim, né? Não é nada assim, né? Não é nada assim. Como é que foi a sua trajetória profissional, Carlos? Eu tive uma carreira que se iniciou mais no nível executivo no Grupo Abril, em 1993. Eu fui trabalhar na TVA, que era um projeto novo no Brasil de televisão por assinatura e internet banda larga. Fiquei por 15 anos lá e lá foi a minha grande escola profissional. Eu tive a sorte de encontrar muita gente boa no meu caminho, que me ensinou, nas quais eu me espelhei, né? Eu sempre buscava agir 1 ou 2 posições na hierarquia da que eu estava atualmente, para ver se eu estava preparado para administrar minha expectativa, aonde eu poderia chegar, né? Então, o Grupo Abril, para mim, foi a grande escola de gestão, de negócios, de ética, uma série de valores, né, que a carreira se constrói, né? Você tem que ser, eu sempre acredito que um bom profissional, o que precede um bom profissional é ser um bom ser humano, uma pessoa consciente, educada e tal. De lá, eu fui para a Unidas, que é uma empresa de locação de veículos, em 2007, como diretor financeiro e de relação com investidores. Era um grande projeto de abertura de capital, interessante. Naquele momento, a Unidas era detida por um grupo português, empresarial, muito grande. Eles eram os concessionários da Volkswagen em Portugal. E eles tinham operação de aluguel de veículos na Polônia e na Espanha, Portugal e no Brasil. Fiquei por 2 anos. Final de 2008, eu me juntei na Klabin Segal, uma família espetacular, e desde então, com um dos membros da família, o Oscar, eu construí o restante da minha carreira até aqui, né? Fiquei na Klabin menos tempo que eu gostaria, mas também um mercado novo, então eu saí lá do mercado de telecomunicações, publicações, fui para o mercado automotivo e depois para o mercado imobiliário em 2008. Em 2009, foi a minha primeira experiência como empresário. O Oscar me fez um convite e a gente montou uma gestora imobiliária. Ele cuidava de escolher os melhores negócios e eu cuidava do resto. Era esse o nosso combinado, assim, né? Até pela experiência que eu tinha adquirido. Frio na barriga, o Oscar é membro ele era a 4ª geração da família, né? O meu pai, a minha família e a família da qual eu formei com a minha esposa me deram todos os valores necessários que eu precisava, mas eu não tinha essa mesma história do Oscar, de ter uma herança, sucessões, né? Você tocar legado, e é uma coisa que eu sempre adorei, legado. Eu olhava para isso nas famílias tradicionais e falava, pô, isso aí é muito bacana, né? A gente montou esse negócio,
tivemos uma passagem pelo BTG Pactual no setor imobiliário e depois a gente retomou nessa gestora e fez projetos nos Estados Unidos. O Oscar foi morar lá. Quando ele voltou em 2013, a gente fundou a KSM Realty, que hoje é bastante conhecida por fazer esses projetos de ondas artificiais. Que nós temos aqui no interior, inclusive temos um condomínio bem famoso aqui próximo, né? Esse foi o grande projeto que ele idealizou na Fazenda da Grama. Fazenda da Grama. Era um condomínio que não tinha, vamos dizer, novidades, e eu acho que a ideia de trazer a onda e fazer o desenvolvimento imobiliário em conjunto tornou o projeto um sucesso. A pandemia deu um grande avanço para ele em vendas e sucesso de execução, né? Era um projeto que não existia no Brasil, de ondas artificiais. E hoje eles estão desenvolvendo um mega projeto, onde era o Hotel Transamérica, lá em São Paulo, chama Beyond the Club. Eu fundei a KSM com ele, o Raul e o João, em 2013. E, infelizmente, com o acontecido na família da passagem prematura do seu Pedro, meu sogro, família não é opção, como eu digo. E aí eu tive que pular para dentro, assim, um jargão de falar, né, para cuidar das pessoas, da família, dos negócios. Mas eu tenho um carinho enorme, eu tenho orgulho de ter feito parte dessa história, né? E esse é o lado empresarial, que você toma mais risco, dá mais frio na barriga, vento no rosto, você trabalha para você, você tem que construir todo dia o amanhã, o hoje, né? Essa é a realidade de construir uma carreira, né? Isso. Quando executivo, você tem certos confortos, vamos dizer assim, mas nada daquilo te pertence. Você está de passagem ali, né? Obviamente que à medida que o sucesso e você vai tendo evolução na sua carreira, você vai tendo os benefícios também em troca, não só monetários, né? E aí que eu acho que está um dos segredos que eu aprendi. Você tem que usar isso com muita responsabilidade, porque você tem um cartão legal, alguém que te serve, o carro, a secretária, óbvio que é bacana, né? Mas você não pode esquecer das origens, os valores que estão por trás, tratar as pessoas com respeito, você não se torna melhor que ninguém, né? Aquilo é uma oportunidade que você tem que ter consciência de usar para o bem aquele mandato. Uma brincadeira assim que eu fazia nas reuniões, eu apresentava sempre o organograma ao contrário e esperava para ver quem era o primeiro a... Olha, seu Malagoni, Carlos, está errado. Eu falava, não, por que está errado? E dali nascia uma troca. Não, tá certo, porque eu tenho que trabalhar para vocês. Naturalmente, eu sou responsável por tudo que acontece aqui. Falhas acontecem, os erros bem administrados fazem parte, acho que, de uma equação de sucesso. Você não pode punir. Eu nunca usei a palavra culpado, eu acho isso horrível. Eu sempre usava a palavra responsável, porque aí você dá força para a pessoa fazer melhor, né? Perfeito. Então, ao mostrar ao contrário, eu falava, eu tenho as liberdades para trazer recursos, tomar decisões, escolhas, ajudar a sua vida para você performar melhor como equipe. Então, eram esse tipo de jargões ou atributos que eu tentava usar no dia a dia das empresas e dos negócios. Perfeito. Foi uma construção pesada, né, Carlos? Eu vou fazer uma pergunta para você agora, mas você não vai responder agora. Gente, o bate-papo hoje está mega especial, né? Dá para a gente ficar a tarde inteira aqui com o Carlos Malagoni, mas, Carlos, olha a pergunta que eu vou te fazer. Qual foi o maior erro da sua carreira que te alavancou e deixou você até aqui, como você está hoje? Porque a gente fala muito de sucesso e as pessoas pensam que o sucesso brota do chão como se a gente não errasse, né? E o fracasso não fizesse parte, ou os erros, como a gente quiser chamar, né? Daqui a pouquinho você vai pegar uma água, a gente volta daqui a pouquinho. A pergunta é essa, hein, Carlos? Qual foi o maior erro que alavancou a sua carreira? A gente volta daqui a pouco com Conexão Negócios. Olá, seja bem-vindo ao TH+, Conexão Negócios, nesse papo super especial hoje com o Carlos Malagoni, um empresário, conselheiro profissional. E antes do intervalo, eu fiz uma pergunta que já aqueceu aqui os nossos estúdios aqui, né, Carlos? A pergunta foi a seguinte: qual foi o maior erro da sua carreira? Ou a maior tragédia que aconteceu, vamos pensar assim, mas que a partir daquilo alavancou a sua carreira para que ela se tornasse o que é hoje? Não ter ouvido a sabedoria da minha esposa, quando ela dizia para mim, tome cuidado com quem que você caminha junto. Porque muitas vezes você acha que é negócio bom, oportunidade, você se encanta, mas se você está com as pessoas erradas, vai dar errado. E deu errado para mim algumas vezes, e todas as vezes ela me alertou e eu acabei não ouvindo ela, escutando a Branca Regina. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Se a gente tem uma companheira de vida, você tem que tomar proveito do que essa união também te traz, né? E quando a gente fala de passado, assim, quando eu pensei em erro, eu estou pensando coisas assim, que você agora já trouxe a esposa, daqui a pouco vou ter que fazer uma média com a minha também aqui para
para salvar, é bom, para salvar aqui. Mas Carlos, assim, quando a gente fala de erros, assim, você falou muito sobre conexões, né? E a importância do network, a importância de construir e esse olhar à frente que você coloca, né? Você que está construindo carreira, veja o seguinte, que é sempre um passo após o outro, né? Quando a gente fala de passado, né? E assim, a gente fala muito do erro honesto, né? Que é quando a gente erra tentando acertar, né? E o erro que é o erro que não deveria cometer, né? Durante a sua carreira, essa construção, ocorreram essas situações ou não? Foi sempre sucesso? Deu sempre tudo certo? Não, pelo contrário. O erro faz parte do aprendizado do crescimento. Como você disse bem, você tem que ter boa intenção. Né? E isso as pessoas percebem. Né? Não é fácil você lidar num ambiente com um componente altamente político, né? Que são os C-levels ali, nível de direção, ambições. Você tem que ter responsabilidade na ambição, senão você mesmo se atropela, né? Então, eu acho que um pouco, às vezes, também foi um pouco ter sido afoito, não ter refletido um pouco mais antes de agir, né? Escutar o coração um pouco, ter calma, porque muitas vezes, mesmo na tormenta, se você tem calma, você consegue tomar decisões, eu acho, melhores, né? Mais conscientes, mais acertadas, né? Assertivas, né? Por falar em tormenta, Carlos, assim, queria tocar num assunto que foi realmente uma tormenta na sua família, mas que acabou gerando uma história que está sendo escrita de uma outra forma agora, que é o Instituto Pedro Molina. Eu queria que você contasse um pouquinho quem foi, né, o seu Pedro Molina e o que faz o Instituto. O seu Pedro Molina é meu sogro. Eu sou uma pessoa muito privilegiada de ter podido conviver com ele por muitos anos. Ele era uma pessoa diferente, assim, em valores, né? Muito discreto, um homem íntegro, leal, dedicado, generoso, né, com as pessoas. A cadeira que ele ocupou e a carreira que ele construiu trouxeram para ele benefícios que nunca mudaram a essência dele como ser humano. Eu acho que esse é um enorme segredo dele, né? Aquele ditado, acho que em inglês, né? Você dê dinheiro e poder e aí você conhece as pessoas. Né? Perfeito. E ele teve os dois e você não via isso nas atitudes dele, mesmo quando ele não tinha isso. Ele construiu uma carreira de muito sucesso nas autopeças, uma pessoa muito competente, dedicada, 3 faculdades, foi sócio de uma das maiores distribuidoras de autopeças do Brasil. No final da carreira, né, quando ele já estava lá com seus 70 anos, ele foi arrumar uma encrenca de comprar uma fábrica, a cachaça deles, né? Nós achamos, quando a gente foi desmontar o escritório dele, uma pasta. Ele deu o nome desse projeto, Projeto 51. Foi muito engraçado. A gente vê aquilo e ele já não estava mais com a gente, mas era nitidamente o amor da vida dele. Ele gostava do que fazia e por isso, eu acho também, por amar o que fazia, o resultado vem. Se dedicou, se entregou, nada é fácil. 4, 5 décadas trabalhando. É fácil olhar agora e falar, poxa, seu Pedro deixou um legado espetacular, mas foram quase 50 anos à frente da Rolls, Car Central. Depois ele foi sócio e idealizador da compra da Nakata. E aí, infelizmente, em 2015, ele começou a ter sintomas de uma doença neurológica degenerativa, a ELA. E a doença caminhou muito rápido e nós perdemos o seu Pedro em abril de 2016. Né? Muito sofrido, segundo os médicos, é uma das piores doenças que o paciente e a família acabam enfrentando. Muito aprendizado, muita união naquele momento, uma resignação que assim era inacreditável dele. Ele não se revoltou, não maltratou ninguém, passou por aquilo do jeito que a gente via ele no dia a dia, obviamente muito sofrido, né? A família, Dona Branca, minha sogra e ele, sempre fizeram projetos sociais, participaram de ajudar as pessoas, né? E o Instituto nasceu alguns anos depois da passagem dele. O Instituto foi fundado dia 8 de abril de 2021. Ele faleceu dia 16 de abril de 2016. Então, praticamente 5 anos depois, dia 8 de abril é o aniversário do seu Pedro. Então, a Branca Regina, que é a presidente do Instituto, minha esposa, teve a ideia de juntar as datas para ter significado. E debaixo dessa iniciativa, a gente organizou o que a família já estava acostumada a fazer, que é ajudar as pessoas. E hoje o Instituto ele tem qual propósito, né? O que move o Instituto hoje? A missão do Instituto é ajudar projetos, iniciativas ligadas às doenças neuromusculares, em especial a ela, que foi a doença que levou o seu Pedro, né? A gente conheceu pessoas espetaculares, histórias lindas, famílias, pacientes, cuidadores, todo esse ecossistema que circula. Não tinha a menor ideia dessa doença. É difícil, a incidência, né? A estatística, é absurdo o número de pessoas, né? O Brasil tem uma estatística de 14 milhões de pessoas com doenças raras.
E para você ter a doença rara qualificada, uma a cada 100 mil, 65 mil ou 3, algo assim. As estatísticas, ou seja, é muito raro, né? E os tratamentos ainda não existem, infelizmente. É uma doença que não tem cura, né? É paliativo os cuidados que você toma. Os médicos, os cuidadores, os profissionais da saúde buscam dar à pessoa autonomia e uma certa qualidade de vida no que é possível, né? Prolongamento ao máximo. Mas é uma doença que não tem cura ainda. E o Instituto, se guiando pelos valores de vida do seu Pedro, generosidade, integridade, ajuda às pessoas, a gente resolveu organizar um projeto e homenagear o seu Pedro, criando um instituto que dá o nome dele, que leva o nome dele. E quando você põe o nome na placa, a responsabilidade triplica. Né? Pois é. Não já é um pouco da conduta nossa de criação e valores, mas a hora que você põe o nome da família e da pessoa, aquilo é como se ele estivesse com a gente. Ele está. Então, o seu Pedro, eu costumo dizer que ele se transformou no Instituto. Ele está com a gente sempre, né? Então, desculpa cortar, que assim, eu estou curioso aqui, eu acho que você em casa também, de saber assim, a atuação, né? Porque é uma história belíssima. Inclusive, as pessoas, daqui a pouco a gente vai falar contatos para as pessoas acompanharem melhor, né, as ações do Instituto, né, Carlos? A atuação hoje, né, do Instituto, ela está focada nos estudos ou no atendimento dessas pessoas? A Brancagena sempre teve o objetivo e gosta de focar iniciativas ligadas a pesquisas. Só que pesquisa é uma coisa muito cara. Então, qual é uma forma que a gente pode ter, dentro das nossas possibilidades, de participar? Então, a gente é um dos principais parceiros e apoiadores do Centro de Investigação de Doenças Neuromusculares da Escola Paulista de Medicina de São Paulo, né? Fica lá na Rua Embaú, na Vila Clementino. O Dr. Acari é o responsável, é projeto de vida dele, essa casa. Ele chegou a manter a casa com recursos próprios na pandemia, porque é uma briga por recursos, né? E lá é um celeiro de iniciativas, materiais, oportunidades. E o Acari é meio a cola nesse mundo da ELA e do neuromuscular. O Instituto doou centenas e milhares de cestas básicas para as famílias, para as pessoas que têm esse tipo de doença. Nós desenvolvemos um aplicativo, o Teleneumo. Uma novidade aqui, a gente está desenvolvendo já a versão 2, a versão mais moderna e mais parruda e completa dele. É um aplicativo que tem o objetivo de conectar pacientes, famílias, cuidadores, profissionais da saúde. A Abrafeu, que é uma das entidades, existem muitas entidades das diferentes doenças. A Abrafeu é de fácil escapulohumeral. A Abrafeu foi a primeira a confiar na gente, a usar o aplicativo. São 42 Abrafeus, globalmente falando, e o Fábio Figueiredo e o Eduardo, que são os fundadores do Brasil, dão visibilidade e participam globalmente de pesquisas, de clinical trials, que são os testes clínicos, e eles nos dão o crédito. Olha, o Instituto Pedro Molina é parceiro com o Teleneumo, então o Teleneumo é um outro projeto. Certo. Estamos agora na reta final de negociar uma participação num projeto na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ligada a ela. É muita coisa, hein, Carlos? Tá bom. Carlos, olha, adoraria ficar com você mais um tempão aqui. Infelizmente, a gente está encerrando o nosso programa hoje, mas se você tiver interesse em conhecer mais o Instituto Pedro Molina, você pode me acompanhar aí no @Instituto Pedro Molina. E a gente fica por aqui nesse Conexão Negócios. Espero que você tenha gostado. Carlos, seria um prazer recebê-lo de volta aqui para que a gente possa falar mais. Aguardo você no final de semana que vem.